Deixa eu mostrar agora para você uma outra história. É para mim uma das principais histórias desta quinta-feira. Uma mãe desesperada na rua, com o filho no colo, pedindo ajuda. Imagine a cena, Cristiana está com o bebê e ela, por favor, socorro, me ajuda, no meio da rua. Ela está com o bebê de 9 meses nos braços. Vizinhos colocam Cristiane e o garotinho no carro e vão para o hospital. No meio do caminho, uma viatura da polícia aparece para ajudar no socorro, mas o bebê já está sem vida. Cristiane começa a ser questionada pela polícia e os policiais descobrem que essa mãe, de 28 anos, deixou o bebê de apenas 9 meses sozinho em casa por mais de 10 horas. Eu pergunto a você, tem condições de um bebê de 9 meses ficar sozinho? Atenção, a própria mãe contou que ficou das 11 da noite às 10 da manhã na rua. A farra estava boa, né? Porque você vai num lugar, a festa não é boa, você volta rapidinho para casa. Se saiu de casa às 11 horas, meia-noite está de volta. Mas uma criança não pode ficar um segundo, uma criança de 9 meses, sem o acompanhamento de um adulto por perto. Segundo a delegada responsável pelo caso, mensagens de celular mostram que a mulher deixou a criança sozinha para ir a uma festa. Veja comigo. A morte do bebê é um mistério, mas já está sendo apurada pela Polícia Civil. Até agora, o que se sabe é que a mãe da criança, uma mulher de 28 anos, saiu na rua pedindo socorro com o filho nos braços. Um vizinho viu a situação e levou os dois para o hospital. No meio do caminho, eles se depararam com uma viatura da Polícia Militar. Um dos PMs tentou ajudar o garotinho, mas ele já estava sem vida. Ainda assim, o bebê foi levado para a unidade de saúde. Lá, a equipe médica percebeu que havia algo estranho. O relatório médico confirma a morte de um bebê de 9 meses de idade. O documento informa que foram realizadas manobras de ressuscitação, mas sem sucesso. No atestado, a causa da morte era desconhecida e foi solicitada uma avaliação no Instituto Médico Legal. A mãe da criança passou a ser suspeita e começou a ser investigada. Durante o depoimento à polícia, a mãe do bebê, Cristiane Fernandes dos Santos, entrou em contradição várias vezes. Segundo a delegada, a todo momento, Cristiane se manteve calma. Ela tentou o tempo inteiro, o que eu percebi, ela tentou não perder o equilíbrio para que ela não entrasse em contradição. Mas como a gente tem técnicas, né, de investigação e aí de entrevista, então nós conseguimos ainda com êxito com que ela acabasse por então revelar a verdade. E aí foi quando ela disse, olha, eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade porque eu não fiz nada, vocês estão achando que eu matei o meu filho e eu não matei o meu filho. Nesse momento, então, ela falou o seguinte, que as crianças dormiram por volta das 10h30 da noite. Quando foi 11 horas da noite, então ela saiu de casa e ela passou a noite toda fora de casa, retornando às 10h30 da manhã, quando ela então se deparou com o filho ali no chão, deitado, no local que ela afirma ter deixado, e ela viu que ele estava roxo e estava frio. O pequeno Daniel Fernandes tinha um irmão gêmeo. No hospital, os médicos estranharam que o menino apresentava várias marcas pelo corpo. Além disso, o perito da Polícia Civil encontrou uma substância na garganta da criança. E o médico legista informou que ele encontrou uma substância pastosa e escura na traqueia dessa criança, o que pode ter sido a causa da morte. Nesse momento, a polícia não descarta nenhuma possibilidade do que pode ter acontecido com o bebê. A mãe da criança foi detida em flagrante, mas a delegada já pediu que a prisão seja convertida em preventiva. Ela pode responder por mais de um crime. O conselho tutelar foi acionado e o outro bebê está com os avós. As investigações continuam. Bom, pegou uma delegada aí que é ponta firme, né? Para deixar essa mulher presa, porque uma pessoa que sai para ir numa festa 11 da noite e volta 10 horas da manhã, no meio de uma pandemia, primeiro você nem tem que ir em festa nenhuma. Agora, você vai numa festa e deixa um bebê sozinho. E aí, quando você chega, percebe que o bebê está ali
desfalecendo. Aí você pega nos braços e sai correndo pedindo ajuda como se você fosse uma heroína. Não é não. Você não é não. Você não tentou salvar a vida do teu filho. Você que colocou o teu filho nessa situação. Tem gêmeos. Um agora está com os avós, o outro está morto. Ela está presa. Precisamos ver até quando, né, Lombardi, que essa mulher vai continuar atrás das grades. Então, Gotino, uma coisa que eu não entendi é assim, os dois bebês estavam na casa, porque dá a impressão de que os dois bebês estavam na casa. E aí você deixa dois bebês, não um bebê. Esse bebê, porque 9 meses, a criança com 9 meses, hoje é uma criança espertíssima, ela engatinha, ela vai. E essa criança tinha uma coisa pastosa na garganta que teria provocado a morte dela. Aí o outro bebê foi entregue pelo Conselho Tutelar aos avós. É impressionante isso. Agora, você falou bem, ela veio com uma história, um papo furado com a delegada, e a delegada, nossa, a polícia tem técnica de perguntas e respostas, e ela foi até ela contar a verdade, que é um absurdo que ela fez, e ela vai ter que ficar presa, assim que eu espero que a justiça decrete a prisão preventiva dela, que ela não tem condição de cuidar do outro filho. Vamos lá, gente, precisa entender essa história. Pode ser que essa criança tenha se movimentado, ficou tanto tempo sozinha em casa, tenha se movimentado engatinhando, rodando ali, porque a criança... E pode ter colocado na boca algum material que estava na casa e esse material acabou ajudando a matar essa criança. Meu Deus do céu, gente. Acidentes domésticos acontecem. Isso não é um acidente doméstico. Uma pessoa sai de casa para ir numa festa, 11 horas da noite, e olha, a festa estava boa, né? Para voltar 10 horas da manhã, hein? Quem é que sai 11 da noite e volta 10 horas da manhã? O que ela estava fazendo? Estava na farra, estava na bagunça. Ao invés de cuidar, de amar. Amar uma criança é estar perto dela. Ah, Gotino, mas a pessoa tem que sair. Saia e deixe sob a responsabilidade de alguém. Não foi o que ela fez. Não avisou ninguém. Foi para gandaia. Voltou da gandaia, viu a besteira que tinha feito e foi pedir ajuda. Ainda bem que os policiais estavam atentos e a delegada também.